no Salmo 84. Eu estou aqui com a minha versão NVI, nova versão internacional. Salmo 84. E eu gostaria de propor o título para esse sermão: A Casa do Coração. A Casa do Coração. Há um tempo atrás, eu acho que foi um conjunto Vencedores por Cristo que compuseram uma canção de Teus Altares. É isso? A Delcia e a Alexandre conhecem mais, né? Com a amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, não é isso? Teus altares. Uma canção muito linda, e que é o Salmo 84. E eu vou ler com vocês. Nós temos apenas 12 versículos, mas se você prestar atenção, esses 2 versículos, eles estão divididos em 3 blocos. Algumas Bíblias de vocês vão ver que entre o versículo 4 e o versículo 5 existe uma palavra escrita Selá. Alguém tem assim na Bíblia escrito Selá? O que é Selá? Não é sei lá não, né? Quem tem uma versão mais moderna como a NVI, está a pausa, né? Então, entre o versículo 4 e o versículo 5 tem essa palavrinha Selá ou pausa. Entre o versículo 8 e o versículo 9 está essa palavrinha Selá ou pausa. Por quê, gente? Salmos eram cânticos, melodias. É um cantor cristão dos judeus. E cada vez que tem esse Selá, ou essa pausa, é uma pausa musicada. Significa que terminou uma estrofe e vai começar outra estrofe do hino. Então, o hino, Salmo 84 dos judeus, tinha 3 estrofes, certo? Mas nós vamos ler. Daqui ele vem e diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são os felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são os felizes os que te encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Esse lindo salmo, que tem essa letra maravilhosa, e nós não sabemos qual era a melodia original, mas traz para a gente lições valiosíssimas. Provavelmente esse salmo foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro. O povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico, e durante esses 70 anos eles não tinham mais acesso ao templo, porque estavam longe de Jerusalém. E mesmo que estivessem em Jerusalém, o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. Então eles não tinham mais o templo, e eles almejavam, desejavam ardentemente poder voltar a congregar.
Salmo 137, eles dizem assim, lá no Salmo 137, lá nós pendurávamos as nossas harpas do lado dos rios, nos salgueiros nós pendurávamos as nossas harpas, e as pessoas que haviam nos escravizado pediam que nós cantássemos canções de Sião. Vejam, eles estavam lá na Babilônia, mas mantinham as tradições, só que não tinham mais o tempo. E agora, esse salmista aqui, e não é um só, porque é o salmo dos coraritas, dos filhos de Coré, eles refletem essa paixão, essa alegria que eles tinham pela casa de Deus, pelo tabernáculo. Por isso que eu coloquei como título a casa do coração, porque todo israelita ia, no mínimo, uma vez por ano ao templo para celebrar as festas anuais. E além dessas celebrações que eles faziam em peregrinação, havia todo o exercício contínuo do templo, em que as pessoas iam adorar ao Senhor, e que iam no dia de sábado também aprender a palavra de Deus, congregar. E agora, longe disso, o salmista, os salmistas, escrevem esse salmo maravilhoso, retratando a saudade que eles tinham do templo. E hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas já não têm mais isso, ter a igreja como a casa do coração. Porque para os judeus o templo era a casa do coração. Para eles, ali representava a presença de Deus. E o tabernáculo foi erigido lá no deserto. E depois foi construído o templo. Deus mandou construir o tabernáculo para que o povo tivesse certeza de que ele habitava no meio do povo. E eles tinham esse compromisso. Toda a vida do povo de Israel era em torno de Jerusalém, a cidade de adoração, e do templo, o lugar de adoração. Eles tinham as suas atividades comuns, mas eles iam para o templo para agradecer a Deus, porque todas as suas necessidades comuns eram supridas por Yahvé, por Deus. E eles queriam de alguma forma mostrar gratidão a Deus, dizendo: olha, Deus dedica o tempo dele todo para nós. Não é mais do que justo que nós dediquemos um pouco do nosso tempo para Ele, em gratidão, para mostrar que nós o amamos, para mostrar que nós somos gratos por tudo que Ele faz. E é esse mesmo sentimento, essa mesma atitude que deve permear a nossa mente e nosso coração. Eu falo, a gente oferece para Deus tempo de congregar com os irmãos, tão pouco, né? Aqui na nossa igreja, 1 hora, quarta-feira, 50 minutos, domingo de manhã, e 1h30 no máximo, 2 horas, domingo à noite. Como pouco tempo nós oferecemos para Deus, para mostrar a nossa gratidão, e Deus está disposto a oferecer todo o tempo dele. Todo o tempo dele está à nossa disposição, 24 horas por dia. E a gente não faz isso para Deus. Mas o salmista escreve esse belo salmo para representar que a casa da habitação de Deus, o templo, é a casa do coração deles. E nos 4 primeiros versículos, que é essa primeira estrofe desse hino, os salmistas refletem a comunhão de estar na casa de Deus. E essa comunhão é expressada no início por um momento por um sentimento de alegria e de prazer. Eles começam a dizer: quão amáveis são, como diz a versão Almeida, ou quão agradável é o lugar da tua habitação. Veja, eles iam para o templo, nós vamos para um lugar agradável, nós vamos para um lugar que é amável. E às vezes tem pessoas que só vão na igreja por obrigação. Eu vou, senão o pastor vai pegar no meu pé. Eu vou porque eu já não fui domingo passado, senão 2 domingos sem ir. E às vezes por obrigação, e alguns vão por troca. Eu vou lá porque senão Deus não vai me abençoar. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente vá para a igreja apenas para fazer uma troca
com Ele. Ele não quer isso. Deus não quer que a gente vá para a igreja por obrigação. Ele quer que a gente vá por prazer, por alegria. Ele quer que a gente chegue lá e encontre um ambiente agradável. Ele quer que a gente se agrade. Por isso que o salmista começa: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então ele mostra que a comunhão de estar no templo era um momento de alegria, era um momento agradável. E ele ainda diz no versículo 2: a minha alma anseia, né? A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, o coração deles, a vontade deles palpitando por estar na casa de Deus. Veja, mais uma vez, quem escreveu isso já não estava mais podendo congregar, porque o templo havia sido destruído e não tinha sido reconstruído. Mas havia aquela sede de poder voltar a congregar na casa de Deus juntamente com o povo. E é isso que está faltando em cada um de nós. De não ver a hora de chegar do domingo para ir congregar, de não ver a hora de chegar quarta-feira para ir congregar. Eles falam: olha, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Como diz também o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoa que não fica alegre quando é chamado para ir para o culto. Tem pessoa que não se alegra quando está chegando a hora de ir para o culto. Mas o salmista aqui procura refletir isso. A minha alma suspira e desfalece. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O coração e o corpo, ou seja, eles estão dedicando todo o ser completo para Deus nesse momento de comunhão, nesse momento de consagração, nesse momento de culto a Deus, nesse momento de adoração. Ele está dizendo: eu estou lá presente com corpo, alma e espírito. Porque às vezes a gente está aqui com o corpo, mas a alma e o espírito está lá longe, pensando no noticiário, pensando nas coisas que você precisa fazer no amanhã. Mas aqui é um momento de se desprender e entender que Deus deve ser o centro de toda a nossa atenção e de toda a nossa adoração. E o salmista diz: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Veja, ele está dizendo, ó, é um cântico de alegria a um Deus que está vivo. Não é esses deuses que as pessoas servem, que morreram e que não estão vivos e que não faz nada. Olha, o meu corpo e o meu coração cantam de alegria ao Deus vivo. E aí, veja que ele consegue recordar do que tinha no templo. Ele recorda aqui, ó, que no templo, olha o que estava lá no templo, versículo 3 e 4, né? O 3: até o pardal encontrou casa e o andorinha ninho para si. Ele lembra do passarinho pardal lá no templo, e a andorinha fazendo ninho, os filhotes da andorinha. E o que isso representa para nós? O pardal, gente, é o passarinho de menor valor que tem. E ainda tem, né? Quase a gente não vê pardal, mas é um passarinho de menor valor que tem. O salmista está dizendo: não importa quem seja, no lugar da casa de Deus, ele é tratado como gente. Não importa o poder aquisitivo, não importa se ele é pobre, se não tem recurso. Na casa de Deus ele encontra lugar para adorar, tem espaço para ele adorar. Até o pardal encontrou casa. A andorinha representa um pássaro migratório, como se fosse um migrante que não para, que não tem lugar fixo. O salmista está dizendo que na casa de Deus, até o estrangeiro, até o forasteiro, até aquele que está de passagem de viagem, vai encontrar um lugar para descansar e para adorar a Deus. Não é só para o povo judeu, não é só para os santificados, não é só para os ricos, é lugar para os ricos, para o pobre, para o forasteiro, para aquele que está de passagem, para aquele que está de viagem. Ainda fala até os filhotes, ou seja, o templo é lugar de toda e qualquer pessoa, do adulto, da criança, do rico, do pobre,
do forasteiro. Todos eles têm a oportunidade, a liberdade de cultuar a Deus e de adorar esse Deus que merece ser adorado. O pardal encontrou casa e a andorinha vinha para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Ele diz: tem lugar para mim também. Eu me encontrei e eu encontrei os teus altares. E ele termina esse bloco no versículo 4. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. O salmista está dizendo que quem congrega encontra a felicidade. As pessoas que têm comunhão com Deus e que têm comunhão com o povo de Deus é um povo feliz. É isso que o salmista quer retratar. E ele passa para o segundo bloco, depois de falar da comunhão na casa de Deus, ele vai falar sobre a peregrinação até a casa de Deus. Ele vai retratar agora aquele grupo que saía em procissão, peregrinando para ir ao templo, para cultuar a Deus ou para comemorar uma das festas anuais. E ele vai mostrar que nesse caminho, nessa trajetória, algumas coisas acontecem, mas o prazer de ir até lá suplanta e supera tudo isso que acontece. Ele diz aqui no versículo 5: como são felizes os que te encontram sua força e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem a cisterna. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em si. Ele usa aqui a expressão passar pelo vale de Baca. Muitos desses peregrinos que iam cultuar, ou festejar, ou comemorar, tinham que passar por um lugar chamado Vale de Baca. Esse Vale de Baca é um lugar árido, sombrio, infértil, estéril, não produz nada. E ele está dizendo: olha, quando as pessoas estão indo em peregrinação para a tua casa, eles passam no Vale de Baca, aquele lugar seco, árido, sem vida. Mas o que acontece? Ele diz aqui, olha, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, de chuvas de outono. Ou seja, o salmista está dizendo que os obstáculos que a gente pode encontrar para ir na casa de Deus são transformados em bênçãos por aqueles que vão para a casa de Deus com alegria. Deus transforma as dificuldades em bênção para aqueles que têm um compromisso para com eles. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas, mas cooperam. E o salmista está dizendo, olha, quando as pessoas vão em peregrinação para casa, eles não estão nem aí se aquele lugar é sombrio, se aquele lugar é árido, se aquele lugar é estéril, perigoso. A alegria que está emanando do coração da alma deles é tão grande que aquele lugar é transformado. E aquele lugar deixa de ser um lugar estéril e recebe aqui chuvas de outono e um lugar de fontes. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos compromissamos com Deus em adorá-lo, as circunstâncias adversas são transformadas em bênçãos para a nossa vida. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Jacó, e o que acontece com cada um de nós. Quando a gente tem esse amor, esse apego para servir o Senhor. E ele termina esse bloco dizendo: ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E ele vai para o último bloco, a partir do versículo 9, que é a ministração lá no templo, na casa de Deus. Ele diz, ó, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Ele está dizendo, olha Deus, se fosse me dado uma escolha de eu ter um dia de vida só na tua casa e 1000 dias fora da tua casa, com certeza
eu escolhia ter um dia só de vida, mas que esse dia só de vida fosse na tua casa, do que os outros 1000 dias aí fora. Veja que coisa bonita está dizendo. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. E ele diz, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. É como se fosse, gente, chegar na igreja lá, né, e está cheia, e ele não consegue entrar, e ele tem que ficar do lado de fora, mas ele fala, olha, mesmo assim, eu preferia ficar do lado de fora, na porta da tua casa, na porta do teu templo, do que ficar lá na casa dos ímpios, né? Do que habitar nas tendas dos ímpios. Habitar, morar. Ele fala, eu prefiro ficar fora. Se fosse necessário, na porta da tua casa é melhor. Veja o apego que ele tem pela casa de Deus. E ele diz, olha, o que o Senhor faz? Por que tudo isso é importante na vida dele? Por que tudo isso é importante na nossa vida? Porque ele diz que lá o Senhor ministra na mente, na vida, no coração dele. Ele diz, o Senhor Deus é sol e ao mesmo tempo é escudo. Todos nós precisamos do sol para sobreviver. O sol que ilumina, o sol que aquece, o sol que faz as plantas crescerem. Mas ao mesmo tempo esse sol, às vezes, acaba incomodando a nossa vida. E Deus dá o sol para tudo isso, mas ao mesmo tempo nos protege com seu escudo, para que os efeitos negativos do sol não afetem a nossa vida. Ele fala, o Senhor Deus é sol, mas também é escudo. E ele fala, o Senhor concede favor e honra. Olha aí, por que é bom estar lá? Porque o Senhor concede favor e honra. Ele está dizendo, lá eu sou honrado por Deus, lá eu recebo os favores de Deus. E não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha, se eu viver com integridade, lá na casa de Deus, eu vou receber todos os benefícios e as honras de Deus. E ele termina dizendo, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que te confia. Veja que ele começa esse salmo com uma expressão de alegria e termina esse salmo com expressão de alegria. E essa mesma expressão de alegria que deve habitar nas nossas vidas, gente. Quando a gente pensa em culto, quando a gente pensa em igreja, quando a gente pensa em vir cultuar ao Senhor. Diferentemente de muitos que estão vivendo aí nessa fase dos desigrejados sem igreja. E eles dizem, eu não estou lá no templo, mas eu sou igreja. Nem sabe o que significa a palavra igreja. Você sozinho não é igreja. Porque igreja é eclesia, é uma assembleia dos chamados para fora. Quando você está com o povo de Deus, aí você é igreja. Você sozinho, você não é igreja. Você é membro do corpo, mas você só é corpo se estiver junto com o corpo. E o salmista reflete essa alegria diferente desse desdém que muitas pessoas têm pelos cultos, pelo momento de adoração a Deus. Por isso que eu coloquei como título a casa do coração. Vocês lembram que no início do ano nós tivemos 12 dias de oração. E nesses 12 dias nós pedimos para que a Igreja Batista Ebenezer, além de ser a igreja que se importa com você, seja uma igreja alegre, que nós tenhamos alegria e que nós distribuamos alegria para aqueles que estão presentes, e que a gente venha para cá alegre e inunde as pessoas que estão ao nosso redor com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e que a gente vá para a nossa casa levando essa alegria, e que a gente possa dizer, quão novos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Lá o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos. Prefiro estar na tua casa um dia do que estar 1000 dias na fora.
Prefiro até mesmo ficar na porta da tua casa se eu não conseguir entrar, do que habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não sonega nem o bem àqueles que buscam. Oremos. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra, que nos encoraja, que nos estimula, que nos adverte, que nos desafia. E hoje somos desafiados a valorizar mais o tempo contigo, com a tua casa, com nossos irmãos, no momento de adoração, no momento de comunhão. Que haja essa alegria dos filhos de Coré em cada alma, em cada coração daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão vindo, para que a gente valorize esse tempo a suas conquistas. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus.